Un cordial saludo para todos. Mi nombre, yo soy Alejandro Vela, soy el CEO de la Fundación Tequendama Horse Connection. El día de hoy tenemos una invitada muy especial desde Brasil. Tenemos a Priscila. Priscila, quiero que seas tú quien se presente y nos cuentes cuál es esa temática que nos has ofrecido para el día de hoy. Adelante. Olá, boa tarde. Eu sou a Priscila, sou fonoaudióloga, resido no Brasil, né, no estado de São Paulo, Paraguaçu Paulista, e trabalho com autismo há aproximadamente 22 anos. E junto a isso, com a intervenção a cavalo. Então, a proposta de hoje é que a gente converse um pouquinho sobre a comunicação no TEA, no transtorno do espectro do autismo, aliada à intervenção a cavalo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o processo de desenvolvimento da comunicação no TEA e como é que nós podemos aliar as falhas da comunicação junto a esse grande aliado que é o cavalo, tá bom? E aí combinamos que eu vou conversando aqui com vocês, o Alejandro que está compartilhando aqui os meus slides, a minha tela, e à medida que surgirem dúvidas, enfim, a gente vai conversando um pouquinho sobre isso, tá bom? Para que a gente já comece a conversar, é importante nós entendermos qual é essa demanda. Então, quando a gente pensa no autismo, nós estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento e neste transtorno, existe dois grandes grupos de prejuízos, né? Quais são esses prejuízos? A comunicação e o comportamento. Então, nós estamos falando de uma condição que afeta a comunicação e afeta o comportamento. E por que é importante nós falarmos sobre isso? Para que a gente possa também entender como é que nós, independente da nossa formação e da nossa atuação, né, enquanto especialidade, como é que nós vamos acessar o nosso paciente praticante, né? Então, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Enquanto fonoaudióloga, eu olho especificamente a comunicação. Então, como para a gente pensar no TEA, é importante que a gente entenda que é uma síndrome comportamental e a dificuldade da comunicação, ela é nuclear para todos os indivíduos nessa condição. Então, se nós voltarmos para o transtorno, a gente precisa olhar enquanto prejuízo maior, ou seja, para todos os indivíduos nessa condição, haverá prejuízos na comunicação, em maior ou menor grau, mas haverá prejuízos. Alejandro, se você quiser me deixar na tela um pouquinho, sem o slide, é fácil fazer isso? Dá para a gente fazer isso? Tirar os slides e me colocar aqui na tela? Eu consigo visualizar vocês? Vamos lá, ó. Então, na verdade, volta um pouquinho para mim. Volta o slide anterior.
para a gente seguir falando de comunicação, é importante nós pensarmos, então, que 70% das crianças, dos indivíduos, dentro do transtorno do espectro do autismo, eles terão prejuízos na comunicação, ok? 70% dessas pessoas não conseguirão fazer uma comunicação eficiente, tá? Então, vamos lá. Falar de comunicação é garantir o acesso tanto para quem está se comunicando, quanto para quem está recebendo aquilo que o outro está dizendo. E muitas das vezes nós não conseguimos, através da fala oral, acessar o outro. O outro não consegue compreender aquilo que nós estamos solicitando. Quando a gente olha para isso, a gente também precisa entender que quando eu trago essa informação de que 70% dos indivíduos com transtorno do espectro do autismo não terão uma fala, uma comunicação funcional, a gente também precisa olhar quais outras condições que afetam esse indivíduo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos do autismo, nós estamos falando de um transtorno da saúde mental com outras comorbidades associadas. E quanto mais comorbidades este indivíduo tiver, mais prejuízos ele pode vir a ter. Mais difícil fica para este indivíduo o seu próprio desenvolvimento. Então, se nós pensarmos numa criança com diagnóstico de autismo e associado a isto, TDAH, deficiência intelectual, transtorno do sono, transtornos alimentares, mais difícil se torna esse processo de aprendizagem. Então, se faz necessário que, dentro deste olhar, nós saibamos identificar quais outros prejuízos, além do transtorno do espectro do autismo, essa criança também tem, para que a gente possa intervir nessa outra demanda que compromete a aprendizagem dessa criança. Muito bem. Então, vamos lá. Voltando, nós estamos, por enquanto, falando do quê? Da condição deste indivíduo enquanto um indivíduo que está dentro do transtorno do espectro do autismo. E a palavra espectro, ela representa uma gama enorme, multifatorial nos prejuízos, né? Por isso que esse slide, ele traz a comunicação e ele traz o comportamento, porque não dá para a gente olhar para o TEA sem entender que há prejuízos de formas variadas no comportamento. E esses prejuízos no comportamento geram barreiras na aprendizagem. Além disso, quando eu disse há pouco, né, que falar do TEA há um prejuízo de forma nuclear, ou seja, para todos, em maior ou menor grau, nós estamos falando de linguagem, ou seja, de linguagem pragmática, né? Para quem estuda mais o TEA, entende mais o que eu venho a dizer. O que é a pragmática na nossa comunicação? É aquilo que faz com que eu use
use de forma funcional a minha comunicação. Ou seja, ela é a interação com o outro. Mas para o TEA, isso não é simples. Mesmo que ele venha a ter a fala, a nomeação, falar da pragmática, ou seja, transmitir e me relacionar com o outro de forma funcional e efetiva, não é uma tarefa fácil. Então, vamos lá. De novo, pensar no TEA é pensar também como é que ele traz a funcionalidade no seu dia a dia. Por isso que a gente fala nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Quanto mais prejuízos esse indivíduo tem, mais dependência ou mais suporte ele necessita. Então, nível 1, normalmente, muitas das coisas da sua vida prática e diária ele dá conta de fazer, outras coisas não, mas aí depende de cada indivíduo. Nível 2 e 3, na grande maioria, eles precisam de quase que 100% de suporte. E outra vez, nós precisamos olhar para isso, porque se nós temos indivíduos com prejuízos na comunicação, mais difícil se torna para ele e para quem está com ele fazer com que essa relação comunicacional seja efetiva. E aí, quando a gente olha para o comportamento, nós sabemos que há muitos comportamentos interferentes. Diria alguns desses comportamentos aqui. Bater a cabeça no chão, bater a cabeça na parede, morder, beliscar, entrar embaixo de mesa ou cadeira, enfim, muitos comportamentos que nós conhecemos para quem lida diariamente com TEA, que torna barreira de aprendizagem para este indivíduo. Então, nós precisamos organizar este comportamento, estabelecer vínculo e entender qual será a forma de comunicação funcional para este sujeito, para este indivíduo. Lembrando que nós estamos aqui, embora eu com uma língua materna e a maioria de vocês com outra, nós estamos tentando estabelecer aqui uma comunicação que seja acessível, ok? Através da fala, que eu estou aqui usando da minha fala falada, da minha fala oralizada, junto com o apoio visual, que é a apresentação dos slides que estão na tela. Para o nosso indivíduo com autismo, nós também precisamos identificar qual é, para aquele sujeito, a melhor forma de comunicação. Porque a fala, ela é uma forma de comunicação, mas nós temos a comunicação aumentativa alternativa, Libras, Braille, que são uma outra forma de comunicar. E nós, enquanto profissionais, mediadores desse processo, a gente precisa identificar qual é a forma que acessa a comunicação para aquele indivíduo, tá? E por que é muito importante falar sobre isso? Porque nós também sabemos que, diante dos comportamentos inúmeros que o indivíduo com TEA apresenta,
muitos desses comportamentos severos acontecem por desabilidade na comunicação. Se nós não conseguimos evoluir com essa criança para trazer uma comunicação minimamente funcional, esses comportamentos, eles aumentam na sua complexidade, dificultando ainda mais as aprendizagens da criança, tá? Outra coisa super importante então, que vale a pena a gente mencionar, a gente destacar aqui na nossa conversa de hoje, que comunicação é uma coisa e fala é outra coisa, tá? Nós não podemos hoje mais negar à criança que naquele momento não tenha fala um acesso à comunicação. Então, nós precisamos pensar, sim, e falar mais sobre comunicação aumentativa alternativa, que para muitas dessas crianças, essa é a melhor estratégia, tá? Para garantir o direito à comunicação, tá bom? Então, lembrar que a comunicação leva a criança, leva o sujeito a expressar e fazer solicitações que ela deseja, e não só o que nós desejamos. Então, lhes dá o direito às solicitações mínimas. Então, nós precisamos olhar para esses dois grupos cognitivos, que é a linguagem, comunicação e comportamento, tá bom? Mas, pode passar, fazendo favor, para o próximo slide. Para a gente, isso, obrigada, e volta, isso. O que é muito importante nós trazermos aqui? Para a grande maioria das crianças, e é claro que a gente estende isso para adolescentes e para muitos adultos, tá? Mas hoje nós estamos falando de desenvolvimento de uma comunicação eficiente, né? Então, quando essa criança ainda está em processo de desenvolvimento, eles apresentam falhas importantíssimas na comunicação visual, no contato visual. Isto é pré-requisito, é um dos pré-requisitos para o desenvolvimento da fala e da comunicação. Se eu não consigo olhar para o outro, eu não consigo entender o que o outro tem a me dizer também na sua comunicação gestual e facial. Vocês concordam que muito do que o nosso discurso, a nossa fala traz, ela está carregada de expressões que eu preciso olhar para o outro, estar em contato com o outro para completar aquilo que a fala está dizendo. E a criança com autismo, ela não tem essa habilidade. Ela precisa ser treinada para isso, para ela aprender a olhar, mas basta olhar? Não, ela precisa aprender a olhar, ela precisa aumentar o tempo do contato visual para que muito do que está acontecendo no ambiente ela ser capaz de captar, de observar. Então, vamos lá.
Falar de contato visual e manutenção de contato é fundamental para nossa intervenção, ok? Depois disso, a criança bem treinada, né, nesse contato visual, ela aprende a fazer o que nós chamamos de atenção compartilhada, ou seja, ela me olha, consegue identificar o que eu estou fazendo, olha para o ambiente e essa relação começa a acontecer. Claro que não é simples assim, mas se faz necessário. E um outro ponto importante, passa, por favor, o próximo slide, é a imitação. Então, nós temos 3 pontos aqui, muito importantes e necessários para que outras aprendizagens aconteçam. Então, vamos lá. Contato visual, aumento, né, de manutenção de contato visual, atenção compartilhada, imitação. Então, observem que a criança, ela aprende a partir da imitação. E para as crianças, eu estou citando crianças, mas é o indivíduo com TEA, né? Há muitas falhas no processo de imitação. Se não for treinado, a criança não vai conseguir. E o que nós sabemos? Que 70% do que nós sabemos, do que nós aprendemos, é por imitação. Então, essa competência, ela precisa estar na base da aprendizagem da criança. Pode passar, por favor. Mais um slide. Isso. Então, vamos lá. E qual a relação do cavalo em tudo isso que nós estamos referindo, do que nós estamos conversando aqui? Se nós sabemos que há prejuízos na relação, na interação, que entra lá no grupo do comportamento. Se nós sabemos que isso vai acontecer, porque é a condição desse transtorno do neurodesenvolvimento, muitas das vezes a nossa porta de entrada para estabelecer um vínculo é o cavalo. A criança, ela se relaciona com o cavalo, ela começa a estabelecer um vínculo com o animal e nós, como mediadores, somos o acesso a esse outro vínculo, ou seja, ao desenvolvimento também da linguagem. O que é a linguagem? São representações mentais. Ou seja, se eu estou aqui agora conversando, embora haja diferença na nossa língua, o que eu estou dizendo sendo transmitido para vocês é uma representação verbal daquilo que nós já conhecemos. Então, nós só somos capazes de compreender porque o que chega de forma oral é representado mentalmente. E isso é fundamental, porque quando eu estou aqui dizendo algo a alguém, eu busco a representação dessa palavra para que o outro possa compreender, para que eu transmita para o outro aquilo que eu desejo. E o cavalo, ele é esse tripé nesse processo: vínculo, interação e aumento das possibilidades de uma comunicação eficiente. Vou dar um exemplo aqui. O cavalo
Parou. Nós estamos lá no piquete, caminhando, né, fazendo a intervenção, eu pauso o cavalo. A criança deseja que o cavalo ande. Qual é a forma eficiente de fazer o cavalo andar? Mandando beijinho, estabelecendo o bater, né, das pernas da criança para o cavalo. Aí depende de como é que eu ensinei isso. Mas o cavalo só vai seguir, só vai andar se a criança fizer uma solicitação de forma eficiente. Parece simples, mas isso precisa ser aprendido. E a criança se esforça para fazer isso porque ela deseja que o cavalo ande. Ela tem a vontade de continuar com que esse cavalo ande. Então, isso é só um exemplo muito simples, está na nossa prática, mas nós sabemos que, a depender da gravidade, é complexo ensinar isso para a criança. Então, voltando, como ela deseja e tem uma relação muito prazerosa, uma sensação muito importante que o cavalo lhe dá, ela vai se esforçar em estabelecer essa relação com o mediador. Então, aquilo que é muito difícil para a criança começa a se tornar possível nessa relação, porque ela precisa se esforçar a fazer determinadas coisas, como um simples beijo, que não é simples, para o cavalo seguir caminhando na sua atividade. Vamos lá. Eu só aprendo a mandar beijinho para o cavalo se eu olhar para o outro. Se essa criança não fizer contato visual, se ela não manter tempo de contato visual comigo enquanto mediadora, ela não será capaz de imitar um ato motor que para a gente é muito simples, mas para a criança não é, certo? E isso sendo repetido muitas vezes faz com que o sistema nervoso central dela crie essas aprendizagens por repetição. A nossa memória, ela é formada por comportamentos repetitivos, e isso se faz necessário para que a criança aprenda um comportamento que é muito simples, num primeiro momento, que é só mandar um beijo, mas que eu preciso, lembra, de habilidades anteriores para que a criança consiga repetir esse comportamento, ou seja, imitar este comportamento. No primeiro slide, eu estou com uma criança sentada, né, ali no piquete, nós estamos ofertando feno. O que está acontecendo ali? Muita coisa. Essa criança, ela passou a fazer uma imitação da mastigação de um ato motor aparentemente muito simples, né? Baseado na imitação do movimento do cavalo. Então, nós ficamos muitas sessões nessas observações e a criança, a partir disso, começou a imitar outros comportamentos. Percebem? O que, sem a relação com o cavalo, era muito difícil acessar essa criança, tá? Pode passar, por favor, o próximo slide. Para que a gente tenha a compreensão, né, do que a nossa criança precisa, nós precisamos do quê? De uma boa avaliação. Porque vai chegar para a gente como
já tem chegado uma demanda enorme de crianças com TEA. Mas nós precisamos entender qual é a base do desenvolvimento dessa criança, aonde ela se encontra, para que dali para frente a gente crie um plano de intervenção individualizado para essa criança. Parece muito simples, né, e repetitivo falar sobre isso, mas se faz necessário que a gente entenda aonde a nossa criança está de fato, aonde ela se encontra nesse processo de desenvolvimento e o que eu preciso estimular no ambiente que eu estou. Qual que é o nosso grande potencial? É o recurso que o cavalo nos oferece. O que o cavalo nos oferece e nenhuma outra terapia nós vamos encontrar. E a base da intervenção a cavalo, além dessa questão relacional, que são questões subjetivas no processo de aprendizagem, nós temos a, o, o movimento do cavalo, que isso nós não encontramos em lugar nenhum. E nós temos que voltar sempre para isso. Uma criança com comportamento extremamente excessivo, ela não consegue parar para prestar atenção no outro. Se o cavalo faz esse movimento por ela, porque biologicamente naquele momento, neurobiologicamente naquele momento, ela não consegue ter a parada para prestar atenção, mas o cavalo então faz esse movimento por ela, nós temos chances e grandes chances de desenvolver o nível atencional dessa criança. Então, nós precisamos, de forma muito cuidadosa, entender aonde a minha criança se encontra, onde esse indivíduo se encontra no seu desenvolvimento e quais são as necessidades de forma urgente que ele tenha para que, junto ao cavalo e entendendo que o profissional que está ali com o cavalo, ele saiba muito bem qual é o animal que está trabalhando comigo, né, para eu poder potencializar todo esse recurso de forma muito satisfatória, eu una o que a minha criança precisa com toda a potência que o cavalo transmite ao meu praticante. Outra coisa muito importante aqui, que vale a gente lembrar, é que as crianças, o indivíduo, na condição do transtorno do neurodesenvolvimento, eles têm muitas falhas na recepção auditiva. E nós somos o quê? Predominantemente verbais. Se nós sabemos que há falhas nessa recepção, ou seja, como essa informação chega para o meu indivíduo, eu preciso acessar de outra forma. Outra coisa importantíssima, o que a literatura traz para a gente, né? O que as pesquisas indicam? Que quase 85% dos indivíduos com autismo terão prejuízos na integração sensorial. O que é isso? Integração olfativa, visual, auditiva, proprioceptiva, interoceptiva, ou seja, há prejuízos na organização de todos esses sensoriais que chegam para a gente o tempo todo. Nós estamos aqui, eu estou falando aqui com vocês, mas eu estou com um monte de barulho externo aqui.
que se eu não prestar muita atenção, isso vai me distrair e vai me atrapalhar. E assim é com todo mundo. E as nossas crianças, os nossos indivíduos com autismo, eles têm grandes falhas na integração sensorial. Então, estar sobre o cavalo faz com que essa demanda que chega ao mesmo tempo de várias entradas diferentes, ou seja, visual, auditiva, olfativa, tátil, sinestésica, proprioceptiva, chegando ao mesmo tempo, faz com que a criança consiga se organizar com essa demanda de inputs sensoriais que chegam ao mesmo tempo. E o cavalo, ele nos dá essa possibilidade de reorganizar essa criança. E isto tem tudo a ver, está extremamente ligado à comunicação, porque essa criança, ela se organiza e ela consegue voltar a atenção para o interlocutor, para o mediador. Então, isso é muito importante. E falar da avaliação é entender quais são as barreiras de aprendizagem da nossa criança, do nosso praticante. O que está falho e que se faz necessário que seja desenvolvido, tá? E aí entra o plano de intervenção. Como é que dentro do meu ambiente, com todas as possibilidades que o espaço equestre possibilita, treinar, estimular a criança para aquilo que ela precisa. E aí eu faço uma outra ponte aqui, né? Toda e qualquer aprendizagem, ela acontece através de vínculo e de motivação. Então, vínculo, seja primeiro com o cavalo e depois comigo, ok. A criança está aprendendo a vincular. E motivação, ou seja, qual o motivo que leva essa criança a estar ali? Eles gostam muito de estar, na grande maioria. E isso é um ponto fundamental para a gente nesse processo, tá? Pode passar, fazendo favor. Próximo slide. E aí eu trago algumas figuras que nós usamos muito na prática, que são figuras do adestramento, que estimula de forma motora, né, a nossa criança. Então, é claro que cada figura dessa, ou seja, cada movimento que vai ser promovido para minha criança depende daquilo que ela precisa. Se eu tenho uma criança com muitas dificuldades sensoriais, se eu coloco ela num círculo muito pequeno, pode ser gatilho para eu desorganizar essa criança. Então, nós precisamos, na intervenção a cavalo, entender, inclusive, né, como base da nossa intervenção, do nosso recurso terapêutico, quais os movimentos eu vou promover para essa criança. E lembrar que pode ser que num começo eu não promova determinados movimentos, mas que eu vou evoluindo com a minha criança para provocar mais dificuldades para essa criança.
Então, a gente volta lá no plano de intervenção. O que a minha criança precisa e o que eu vou fazer com essa criança? Para não, a depender da escolha, eu errar e ser gatilho de comportamento interferente. Ou seja, que interfere no processo. Então, nós precisamos entender quais circuitos em pista é adequado para aquele meu praticante, tá? Pode passar, fazendo favor. Aqui é um outro recurso também do adestramento, e para quem tem acesso e conhece, né, existem as letras no picadeiro. E nós sabemos, olha que legal, né, que muitas das nossas crianças, algumas delas, têm interesses por letras. Então, esse ponto também é importante, porque pensar nisso, eu posso usar desse recurso das letras em pista para levar a criança até determinadas letras a partir da solicitação. Outro ponto muito importante que a gente não pode deixar de falar. Quais são os itens de preferência da minha criança? Se eu tenho uma criança que gosta de letras, esse recurso apresentado aqui é sensacional para a criança, porque ela vai estar muito estimulada a solicitar aonde quer que o cavalo leve ela. Então, por exemplo, ali na letra M, se nós paramos na letra M e ela quer ir para a letra C, ela faz essa solicitação verbal ou aponta para a letra C, que é uma outra forma de solicitação eficiente, e o cavalo leva ela, conduz ela até a letra C. Então, são estratégias muito importantes para as nossas crianças, para estimular e potencializar a fala, tá? Próximo slide, por favor. Pode passar no outro. Aqui é um outro exemplo de figura, né? De trajeto em pista, e que a gente estimula todos esses elementos que estão mencionados aí. Atenção compartilhada, engajamento, ou seja, a gente consegue elevar o nível de interesse daquele praticante, estimulação de linguagens, comunicação, associação para as crianças que já estão na fase de alfabetização, que já estão na fase escolar, associar o som, que são os fonemas, para a escrita, que são os grafemas. Então, são pequenas amostras, mas que são muito funcionais para o trabalho em pista e para a estimulação da comunicação. Claro que aqui a gente é só de forma muito rasa, né? De forma muito simplista a nossa conversa hoje. Mas a gente tem que lembrar da escovação, da colocação dos materiais no início da sessão. Tudo isso estimula a criança, desde que seja necessário aquilo para ela, né? Então, são exemplos de uma proposta terapêutica que estimula a comunicação do nosso paciente, do nosso praticante, né? Pode passar, fazendo favor. Aqui é
um exemplo, né, de uma situação que duas crianças ali na primeira imagem, elas estão imitando através, né, dos materiais como que encilha o cavalo. E elas estão fazendo a montaria sem estar com o cavalo. E por que isso é possível? Porque isso foi aprendido, baseado em quê? No contato visual, na observação e na imitação. Isso só foi possível acontecer porque essas habilidades elas já estão desenvolvidas nessas crianças. A imagem ao lado é de uma montaria, né, dupla, e lembrando que quanto mais rapidamente nós conseguirmos descer, é melhor para o cavalo. Mas neste caso, o peso aí dos dois permitia a montaria dupla, tá? Era um bebê de alto risco, mas que sobre o cavalo ele deixava de chorar. Então, imaginem vocês que este bebê, quando chegou para a gente, um bebê de risco, de muito risco no seu desenvolvimento, ele foi encaminhado para intervenção a cavalo, com todo o cuidado na seleção da andadura, do equipamento, enfim. Mas é um bebê que chorava quase que 24 horas do seu dia. E quando ele começou e entender o movimento do cavalo, a sensação que o cavalo promoveu a este bebê, ele deixou de chorar nos momentos que ele estava sobre o cavalo. E essa comunicação, porque o choro também é uma comunicação, foi muito significativo para toda a equipe que acompanhava este praticante, tá? E aí ele foi evoluindo. Hoje ele não precisa mais de montaria dupla, já há muito tempo. Começamos com a maternagem com este bebê, mas o quanto significativo foi ele ter tido a possibilidade da sensação que o cavalo promove e dali por diante outros processos na sua aprendizagem acontecer, tá? Pode passar, fazendo favor. Aqui, o quanto o ambiente é estimulador, né? Um ambiente aberto, com as árvores, com quando se há cachorros, os cachorros juntos, o cavalo promove outras experiências. Isso é muito, muito importante. Nós somos frutos das nossas experiências. E o ambiente da intervenção a cavalo, ele promove o que nenhum outro ambiente promove. E isto cria infinitas possibilidades de se comunicar, seja ela da forma do meio, né, falado, seja ela através da comunicação alternativa, que são por imagens, seja por libras. O que mais nós desejamos é que os nossos praticantes, o indivíduo, ele tenha a possibilidade de estabelecer uma comunicação eficiente. E é isso que nós buscamos na intervenção a cavalo. Eu finalizo com o próximo slide. Espero, né, que a minha fala tenha sido clara, que eu tenha conseguido transmitir um raciocínio
sobre quem é esse indivíduo, as dificuldades que são de ordem comum para todos eles e o quanto potente e a grande potência que nós temos, que é o cavalo. Ele é o grande diferencial para essa intervenção e para que haja experiências para as nossas crianças, para os nossos pacientes, que em nenhum outro lugar isto terá. Então, eu espero que eu tenha conseguido transmitir isso para vocês. Alejandro, se você quiser falar alguma coisa, se posicionar. Bueno, Priscila, de verdad, muchísimas gracias por esta hermosa presentación. Antes de dar vía libre a los comentarios, a las manifestaciones y a las preguntas, me gustaría que nos cuentes y para que quede acá en la grabación, si actualmente, pues acá vemos parte de tus redes, tu número, pero si actualmente estás brindando cursos, si actualmente estás brindando algunos servicios, que nos cuenten y en qué otros lugares te podemos seguir. Tá. Então, nós estamos em Paraguaçu Paulista, e aí nós fazemos, atualmente, nós organizamos aqui no nosso município, junto com a prefeitura, que é um órgão público, né? Então, essa intervenção, ela vai começar aqui pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ou seja, vai possibilitar essa intervenção para as demandas de forma pública, né? E em relação a cursos, né? Nós temos o Instituto Inteia, e que é de Campinas, que não é aqui do meu município, é de Campinas, perto de São Paulo, e aí a gente também faz cursos de formação através do Instituto Inteia. Ok, genial. Creo que acá hay otra diapositiva al final. Con las referencias voy a dejar de compartir entonces para que ya empecemos revisando de pronto un poco el chat y si hay alguna pregunta para que las personas que están acá en sala pues puedan interactuar a viva voz, ¿vale? Entonces acá en el chat hay agradecimientos, hay saludos. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Mm, mm, Excelente, muchas gracias. Óptimas orientaciones, muchas gracias, muchas gracias. Eh, Muy bello aprender contigo. Bueno, me gustaría que tú nos cuentes, Priscila, un poco frente al tratamiento que haces, cada cuánto lo haces y con qué frecuencia, cuánta duración tendrían esas sesiones en el caso fonoaudiológico. Ó, aqui nós trabalhamos uma vez na semana, 30 minutos de intervenção. Então, o que nós temos de forma que a ciência traz para a gente, né? Alguns artigos apontam a eficiência, a eficácia para 2 sessões semanais, e outros dizem, olha, são tantos os estímulos que uma sessão é muito eficiente. E como nós temos uma demanda muito grande, nós atendemos uma vez na semana. Agora, uma coisa muito importante, que eu acho que vale muito a pena nós conversarmos, é que a família, ela é muito importante nesse processo. O que eu quero dizer com isso? Que a família precisa saber quais são os nossos objetivos na intervenção. Então, nós trabalhamos junto ao cavalo para atingir objetivos
para aquela criança, para que ela funcione, ela funcionalize no ambiente externo, na onde ela vai enfrentar, né, o dia. E a família precisa estar muito perto disso. Então, ela precisa saber, por exemplo, se nós estamos estimulando tempo de atenção para a criança, a família precisa participar disto. E não digo na sessão, é na orientação. Então, a equipe, ela precisa estar pronta para orientar essa família de pontos que auxiliem esse trabalho de tempo atencional, por exemplo, tá? Então, é muito importante. Se nós não trazemos a família para perto, não é possível a generalização do conhecimento. A criança passa conosco, que seja 2 vezes, uma ou 2 vezes na semana, é muito pouco. E ela está na escola um tantão de tempo e um tantão de tempo na família, com a família. Então, fazer essa articulação entre todos os ambientes que a criança frequenta é fundamental para a evolução da criança. Então, no nosso trabalho, esse viés da família é fundamental. Nós não trabalhamos sem a família perto. Outro exemplo é para as crianças que fazem uso da prancha de comunicação alternativa ou para o trabalho de rotina visual. Esse trabalho ele precisa acontecer nos demais ambientes. E nós somos a equipe, entende? Eu não sei aí nas regiões, nos locais que vocês trabalham, mas nós sentimos muita dificuldade da equipe de intervenção a cavalo se posicionar enquanto equipe daquele, também parte da equipe daquele paciente, percebe? Não sei se eu me fiz clara, no sentido assim, ó, a criança faz um monte de intervenções em outros lugares e faz também a intervenção a cavalo. Mas é como se nós fôssemos segregados, separados daquele processo, entende? E não podemos. Nós somos parte do processo de desenvolvimento. Então, ter essa conversa com outras equipes de outras intervenções é fundamental para que a gente consiga generalizar a aprendizagem. A gente não pode, em se tratando de crianças, indivíduos, no transtorno do espectro do autismo, não generalizar a aprendizagem. A criança, ela tem, eu estou falando criança, mas é o indivíduo, tem falhas no processo de generalização. Então, às vezes, a criança senta sobre o cavalo, mas não senta em outro lugar. Ai, Pri, é diferente. O jeito de sentar no cavalo é diferente do jeito de sentar na cadeirinha. Ok, mas nós estamos falando de uma habilidade que precisa ser treinada. Então, se eu não coloco a equipe nesse plano de intervenção, cada um vai fazer uma coisa, entendem? E às vezes aquilo que é claro para mim não é claro para outra equipe, ou não é o objetivo da outra equipe. Se a família, por isso que se fala muito, né, o tempo todo, que a família faz parte da construção do plano de intervenção. Porque se essa família tem outras necessidades, a família não engaja naquilo que nós estamos objetivando no treino, na intervenção. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento da criança. Então, nós precisamos
relacionar tudo isso com quem tem acesso à criança, escola, família. Se ela vai para outras intervenções, a gente precisa aproximar essa equipe. Então, nosso trabalho, ele o tempo todo está alinhado dessa forma. Se não acontece algo aqui que não acontece em outro lugar, ou vai falar com o médico, por exemplo, e a família não sabe dizer o que está sendo proposto, entende? Então, a família precisa estar o tempo todo alinhada ao que nós estamos fazendo. E lembrar que, de novo, né? Falar do TEA, falar do autismo, é falar de uma condição com muitas complexidades. Então, se nós não costurarmos, né, tudo isso vai atrasar o processo da criança. E nós precisamos garantir minimamente uma comunicação. Minimamente. Algumas crianças, nós sabemos que são muito graves, terão dificuldades, de fato, em ter uma linguagem funcional, mas uma comunicação mínima é muito necessária. Nós não podemos nos esquecer disso. Não sei se eu respondi a pergunta. Genial, claro que sí. Creo que inclusive respondiste dos preguntas más que tenía durante el proceso, porque pues evidentemente lo que mencionas, la familia es fundamental para el proceso y esa articulación que generas, pues obviamente sé que debe ser muy exhaustiva. Me gustaría, antes de darles la palabra a los demás, quiero robarte un poquito y es, sé que durante los procesos te escuché que llevas más de 20 años. Puede que hayas tenido algunos usuarios que no les pudiste dejar ingresar al programa, o sea que fueron contraindicados. Quisiera que nos contaras uno o un par de ejemplos y algún otro ejemplo que hayas tenido una gran resolución, un excelente resultado. Tá. Então, assim, ó, eu acho que a pergunta é os contraindicados e os resultados, é isso? Correcto. É. O que é importante pensarmos, né? Quando nós falamos de intervenção a cavalo, nós estamos falando de dois modos, de sobre o cavalo e com o cavalo. Obviamente, é claro que com o cavalo são determinados estímulos e sobre o cavalo outros estímulos. Então, quando a criança ela está contraindicada, primeiro a gente precisa entender bem o porquê da contraindicação. Tem coisas que são muito claras, né? Então, por exemplo, um paciente autista com epilepsia não controlada. Ele é contraindicado, mas ele não necessariamente precisa subir no cavalo. Eu posso usar do espaço e desse mediador para fazer outras intervenções com o cavalo e não sobre, tá? Mas tudo depende. Então, o que a gente procura entender? Quando nós temos os pacientes gravíssimos e contraindicados, ou contraindicação não absoluta, a gente tenta, na verdade, a gente precisa avaliar bem o paciente, bem o praticante. Mas, antes de qualquer outra coisa, eu preciso avaliar, mas eu preciso saber muito bem quais são os estímulos que o nosso cavalo oferece e quais equipamentos eu uso, entende? Então, todo esse contexto faz a análise
se nas contraindicações relativas, algumas coisas, alguns estímulos são possíveis ou não. Então, não dá para nós pensarmos em intervenção a cavalo se nós não entendemos da patologia, da condição daquele paciente praticante que chega, mas se nós não entendemos muitíssimo bem do cavalo e quais os equipamentos que nós usamos, né? Porque aí nós temos os equipamentos que são clássicos, o éster, vários tipos de manta, e tudo isso promove estímulos diferentes. Então, toda decisão, toda decisão, ela é discutida com a equipe inter e multi ou transdisciplinar. Qual médico indicou? O que que ele sabe da intervenção ou não? Como que eu discuto o caso? Porque às vezes eu tenho médicos, esse menininho que eu mostrei há pouco na foto, ele era contraindicado, ok? Aqui no Brasil, nós temos uma universidade, que é a USP, que é uma universidade sensacional em pesquisa, em termos de excelência na ciência. E os médicos entraram em contato conosco para a gente discutir este caso e o que nós poderíamos fazer. E aí foram muitas discussões para nós entendermos que algumas posições seriam possíveis. E o tempo também, certo? Então, é uma criança que começou com 5 minutos na intervenção, porque nós estávamos observando com muito critério. Então, nada é feito baseado no nosso achismo, né? Então, a gente estuda muito caso, a gente entende o que é possível ou não de ser feito e quem é a equipe que está na retaguarda. Os médicos, né, quando são casos contraindicados. Para os CEIAs, nós temos pacientes que não se adaptaram. Alguns não se adaptam. E nós precisamos também ser sensíveis a isso. Hoje, fazem quase 22 anos que eu trabalho com crianças, com indivíduos no autismo, com autismo. E nós tivemos poucas, mas nós tivemos algumas delas que não se adaptaram. E nós fizemos muitas estratégias. Eles se adaptaram com outras coisas depois, mas com o cavalo, com o ambiente, não se adaptaram. Então, nós precisamos também ser sensíveis a isso, mesmo sabendo o, tudo o que ia acontecer de bom para o desenvolvimento daquela criança. Então, é isso. Toda e qualquer intervenção, ela precisa ser muito criteriosa. O caso praticante, né? O paciente, ele precisa ser devidamente avaliado, estudado pela equipe, e também para a gente entender se vai para a pista, né, a cavalo, quais serão as estratégias das figuras em pista. E aí a gente vai graduando na dificuldade para aquele praticante. Então é isso, assim, tem pacientes que chegaram para a gente e não conseguiram ficar. E aí nós temos, os profissionais precisam ser sensíveis a isso. A outra coisa importante, pacientes muito graves no comportamento, que batem muito. Então, nós precisamos, se nós não temos no centro de intervenção a cavalo, né, profissionais habilitados para análise do comportamento, que olha mais para essas estratégias, nós precisamos discutir com alguém que saiba,
para a gente ir o quê? Diminuindo gradativamente os comportamentos interferentes. Porque se ele bate muito e eu não tenho controle sobre isso, ele vai bater no cavalo, e isso pode gerar prejuízos enormes para o cavalo e para a criança. Então, nós precisamos entender a condição e como a equipe está preparada para comportamentos N's, né, que a gente fala, para muitos comportamentos graves de determinados praticantes. Se nós não temos condições de, junto à equipe, diminuir determinados comportamentos, primeiro precisa tratar aqueles comportamentos muito graves para não pôr em risco o praticante e o cavalo. Então, essas são as nossas condutas aqui. Oh, ok, genial. Muchas gracias. Bueno, no sé si acá en sala tengan alguna pregunta, un comentario. Adelante, Jaime. Oye, pues mira, quiero hablar de primero, perdón, porque está a punto de acabarse mi batería, pero disfruté enormemente tu presentación, Priscila. Yo siempre había escuchado del tema de la terapia para niños autistas con caballos, pero nunca había tenido un acercamiento como el que tuvimos hoy. Me pareció muy interesante tu presentación, me pareció aún más interesante ese lazo telepático que se genera entre el caballo y el niño y también entre el facilitador, o sea, esa tría mágica que puede en un momento dado ayudar a nuestros niños autistas a que se adapten, a que puedan expresarse mejor, a que puedan entender mejor todos esos inputs que recibimos, me parecieron geniales. Ahora estoy comenzando hoy, diría, mi incursión en este mundo. Voy a asistir al Congreso de asistir, ¿cómo se llama? Asistir equinamente, no me acuerdo cómo se llama, Alejandro, pero voy a ir al Congreso en México, voy a ir al Congreso en México y de aquí nadie me para porque me ha encantado todo esto que he visto. Dios te bendiga, muchas gracias. Puedo ver esa conexión tan hermosa que tú tienes en tu corazón para con los niños autistas, para con los caballos y personas como tú y como todos los que supongo estamos aquí, pues estamos buscando lo mismo. Muchísimas gracias. Eu que agradeço. Eu me coloco à disposição. É, é muito complexo, né? Quando falamos de autismo, de transtorno do espectro autista, eu sempre reforço a ideia da nomenclatura, né? Então, o espectro é uma variável enorme de comportamentos. Então, se hoje nós temos uma média de quase 170 crianças em acompanhamento, e cada uma delas de uma forma diferente. Então, e nós estamos aqui, quando a gente pensa em comunicação, nós não, cada um se comunica de uma forma, porque há uma subjetividade, né? E falar do transtorno é compreender que muitos dos comportamentos que eles trazem, eu diria, ouso dizer que quase que 100% dos comportamentos agressivos, enfim, não é pelo desejo deles, é pela dificuldade que eles têm na relação. E nós precisamos ajudá-los, né, nesse sentido, a ampliar as possibilidades de estar com o meio. Porque essa criança não está só com a gente, essa criança está na escola, essa criança está com a família, e é difícil para todo mundo. Então, eu tenho famílias, porque nós atendemos crianças muito graves, TEAs muito graves, que no Natal, no Ano Novo, ligando, olha, está desregulado, eu não estou conseguindo ficar com a criança. Nós temos crianças que ficam, às vezes, 3 dias sem dormir. E como é que a gente lida com tudo isso quando ela chega para a gente na intervenção? Ou, às vezes, olha que legal isso. Não é que é legal, mas é legal. Não dormem há muitas horas e, quando vão para o cavalo, elas repousam no cavalo.
não é incomum isso acontecer e nós permitimos. Por quê? Porque depois de quase 40 horas sem dormir, e ela agora dormir no cavalo fará toda a diferença. Entendem? Então, é isso. É muito lindo. Muchas gracias. Pues mira, aquí tengo a mi hijita. Ya tiene 10 añitos. Que Hola, linda! hola, hola. Que Y linda! ella es la que me empuja a hacer todo esto, aprender del mundo de la terapia equina, porque esta muñequita necesita todo ese tipo de cosas. Y de verdad te lo agradezco. Dios te bendiga, Priscila, porque es algo que yo necesitaba en mi vida. Gracias a María Claudia que está aquí, gracias a Iván. Y nos seguiremos viendo. Combinado, combinado. Obrigado, Gratidão. obrigado, Obrigada. muito obrigado. Muy bien, Jaime. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o quiera participar, algún comentario? Acá estoy viendo, no. En el chat, nuevamente agradecimientos. Y acá dice Ale, exacto, son muchos estímulos, más de 22.500 estímulos musculares y 2.200 cerebrales. Mm, É maravilhoso, né, Alejandro? E lembrar que há uma conexão, e a gente não pode esquecer, né, o poder que o cavalo tem de vínculo, vínculo e motivação. Então, nós somos movidos a isso, a vínculo e a motivação. E acessar as nossas crianças desta forma e através do cavalo é maravilhoso. E eu tenho uma experiência, acho que para ir fechando talvez a nossa fala, que eu acho que vale muito a pena dividir. O cavalo, ele dá sem pedir nada em troca. E a criança, ela se sente convidada a abraçar, a aproximar, a beijar, a interagir sem ele pedir nada mais em troca, a não ser aquilo que ela possa oferecer. E a partir disto, outras coisas vão acontecendo. Porque muitas das vezes nós somos seres humanos e nós aprendemos que chega, tem que abraçar, quer beijar, quer pegar, e nem sempre a criança ela está pronta para aquilo. Não que nós não vamos ensinar, não é sobre isto, mas é sobre o que é possível naquele momento. E quando ela entrega ao cavalo aquilo que é possível naquele momento, e ele só vai receber, entende? Se ela pode abraçar, ele está pronto para o abraço, se ela pode beijar, ele está pronto, enfim, um cheiro, ele está ok, e essa relação vai sendo construída. Então, o que me encanta demais é essa possibilidade dessa criança se relacionar de uma forma leve. Então, isso é maravilhoso, né? E o cavalo está pronto o tempo todo para recebê-los. E nem sempre a gente está pronto o tempo todo, né? Porque a gente quer mais, a gente quer do outro, a gente quer troca. E nem sempre isso é possível para a criança, mas para o cavalo é sempre possível, ele sempre está pronto. Então, isso é muito lindo. E é uma relação incrível de, de ver, né? E uma relação incrível de ser construída. Então, é isso. Genial. Bueno, te cuento que Jaime estaba hablando del tercer Congreso Internacional CISAE México 2025, donde vamos a tener la fortuna
de vernos con él allá presencialmente. Yo sé que tanto tú como Marcelo ya se escribieron, al igual que María Claudia. Espero que ustedes la logren y nos podamos ver no virtualmente, sino Isso. presencialmente, ¿no? Entonces, Uhum. esta es también una gran invitación. Uhum. Bueno, de mi parte, yo creo que vamos a parar acá la grabación, vamos a entrar a un proceso que es de gratitud. Entonces, mm, empiezo yo para que después los demás se motiven. En primer lugar, nada, Priscila, muchas gracias por esa entrega, por aceptar esta invitación. Mejor dicho, realmente muy, muy, muy hermosa. Vi obviamente muchas redes donde vi tu trabajo y muchas cosas que vas haciendo con Marcelo y de verdad que me pareció espectacular que pudiéramos también todos tener este conocimiento acá en estas plataformas y de verdad gracias por tu entrega y obviamente por la rapidez de la respuesta. Así que un fuerte abrazo. Muito Apro... obrigada. E estamos à disposição, vamos conversando. Eu acho que o cavalo ele tem, acho não, certeza absoluta é esse poder, né, de conexão. E é isso que nós estamos fazendo hoje, né? Nos conectando com pessoas que têm grande paixão pelo cavalo e sabem o quanto brilha os nossos olhos, né, Alejandro? Eu falo, gente do céu, é a coisa mais linda do mundo, assim, é o que ele faz, né? E então ele tem esse poder de conectar pessoas. Olha só, né? Da onde nós estamos falando? Isso é lindo. E é por ele, né? Então, é por ele, é pelas relações humanas, é para a gente entregar o melhor possível para as nossas crianças, para os indivíduos que nos procuram, e é isso. E espero ter contribuído, que tenha sido produtivo para vocês, né? Que eu tenha conseguido, de fato, transmitir aquilo que é tão significativo para mim aqui enquanto pessoa, enquanto profissional. Então é isso. Genial. Bueno, entonces yo les voy a dar ahora la palabra a las personas que están acá y que quieran hablar y vamos a silenciar tu micrófono, ¿vale? Entonces vamos a arrancar con Martica. Adelante, Martica, cuando quieras activar tu micrófono. Dale, tranquila, con paciencia, no te preocupes. O si quieres, bueno, Martica está en México, Martica ya tiene unos nietos bellos, ella ya se pensionó de la equinoterapia hace, creo que para este nuevo año hizo un giro, muchos años, más de 45 en la hipoterapia. Entonces, bueno, ella siempre dice palabras hermosas, por eso quería que abriera el micrófono, pero en esta creo que no lo está logrando, ¿vale? Entonces acá tengo a Marcelo. Adelante, Ya, Marcelo. Ay, ya te escuchamos, Martica. ya, ya. Solamente saludarlos, alegría de verlos y muchas gracias, Priscila, por compartir tus conocimientos. Gratidão. Un abrazo para todos. Gracias, Martica. Muy bien, ahora sí, Marcelo, adelante. Obrigado por tudo, um prazer conhecê-los virtualmente e certeza que não vai faltar oportunidade aí para a gente se encontrar, trocar informações e falar, como a Priscila citou aí, da riqueza que é o universo do cavalo. Eu sou apaixonado pelos cavalos, tenho uma história também grande aí, desde pequeno com os cavalos e a gente de fato enxerga aí esse animal como um ser encantador, transformador de vidas, né? Obrigado em nome da Priscila também aí, né? E estamos aí. Genial, muchas gracias. Vamos con, no sé si Débora está. Mm, dale, si puedes activar tu audio. Excelente. Oi, sim.
Adorei a minha primeira vez estou participando, aprendi muito, muito, muito. Adorei a palestra, me adorei. Tudo perfeito. Qué genial. Muchas gracias. Vamos con María Claudia. María Claudia, ¿estás por ahí? Oi, conheci a Priscila num congresso sobre autismo, mas com ecoterapia é a primeira vez também. Sou apaixonada por cavalos também. Ok, bienvenida. Muy bien, vamos ahora con Luciana. Luciane, no sé si me hace falta por mencionar a alguien. Ah, mm, bueno, Priscila, nuevamente gracias. Ahora es tu momento para que despidamos esta masterclass. Ya saben, les voy a hacer llegar al WhatsApp la grabación tan pronto la descargue para quienes no nos pudieron acompañar el día de hoy, pues tengan la oportunidad de verla, de contactarlos en las redes. Y bueno, entonces este momento es para que despidamos esta masterclass, Priscila. Obrigada, gente. É isso. Me coloco à disposição para conversarmos. No que eu puder daqui auxiliá-los, será um prazer, porque eu acho que nós estamos aqui para isso mesmo, para nos ajudar. E me coloco à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês, muito significativo mesmo, e teremos oportunidade em breve de estar com vocês presencialmente. E tem muita jornada aí pela frente, né? Muito obrigada, tá bom? Muy bien. Una feliz tarde para todos, que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Chao, chao. Obrigada. Chao, chao.